Hebreus, capítulo 10. Exortação a perseverar na fé. Aí no capítulo 10 de Hebreus, como eu sempre falei para vocês, uma das razões de se escrever a carta aos Hebreus é para mostrar a superioridade de Jesus Cristo, Então, aqui no capítulo 10, nós vemos o escritor mostrando que o sangue de Jesus é superior ao sangue de todos os corpos, o templo, o que Jesus Cristo nos ensinou, que é o corpo, Hoje o nosso corpo é a morada e templo do Espírito Santo. E então, por várias vezes a gente vê no capítulo 10 o escritor provando a superioridade do sacrifício de Jesus, superior aos outros sacrifícios. Então, o tema central da carta aos Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo, por tudo aquilo que se fazia no Antigo Testamento. A razão é porque havia muitos sacerdotes que tinham aceitado a fé em Cristo Jesus e por algum motivo estavam voltando para trás. Então, isso gerou para nós, o escritor se viu compungido em escrever essa carta que é deixada para nós no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, no capítulo 10 e versículo 19, exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque outrora se entrava no santuário pelo sangue de touros e de bodes, Hoje nós entramos pelo sangue de Jesus e não o santuário feito por mãos humanas, mas o santuário eterno, que está lá nas alturas. Glória a Deus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, agora, com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado, dando a entender o Espírito Santo que já não é mais necessário passar por aquele véu, mas hoje o véu que foi rasgado, cortado, é o seu próprio corpo, a sua carne, Versículo 21: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 12, aqui começa: e ele, já sabendo dessas coisas, versículo 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Nós já sabemos que Cristo é superior em tudo: o seu sangue, o templo, o seu corpo, o tipo de sacrifício, e ele também, o seu sacrifício é mais eficaz, porque outrora tinha que se oferecer sacrifício todo ano. O de Cristo, ele é perfeito e oferecido uma vez só, é eficaz para purificar o ser humano e todos aqueles que pela fé se achegam a Jesus Cristo. Glória a Deus. Como está escrito na carta de João, capítulo 1, versículo 7 e depois o versículo 9: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, não é certo você ficar pedindo perdão por pecado, Você já pediu há 10 anos, Você está pedindo perdão de pecado que você cometeu há 10 anos, é porque ainda não crê no sacrifício de Jesus Cristo, certo? Vai passar 10 anos pedindo perdão por pecado, vai errado alguma coisa aí.
que o sacrifício dele é eficaz, foi oferecido uma vez só e é poderoso para purificar todos aqueles que chegam com inteira certeza de fé, com o coração. Glória a Deus. Então, sabendo de todas essas coisas, olha o que o escritor nos recomenda: cheguemos-nos com verdadeiro coração. Glória a Deus. Deixar a mentira e abrir o coração para Jesus Cristo, né? Não adianta querer passar diante de Cristo, passar por uma pessoa sendo que não é aquilo, né? Ou seja, a hipocrisia de lado, a mentira, a falsidade, a gente jamais pode ser uma sombra, mas procurar ser verdadeiro, principalmente na hora de pedir perdão, né? De pedir perdão a Deus. Então, primeira recomendação: cheguemos com verdadeiro coração. Segunda coisa, inteira certeza de fé. Ou seja, irmãos, certeza de fé. Os soldados romanos, quando iam para a batalha, eles recebiam um certificado do imperador, dizendo que após a batalha, ou quando se aposentasse, eles iriam receber um pedaço de terra para viver a sua aposentadoria ou viver a sua velhice. Então, eles não tinham a terra nas suas mãos, mas tinha um certificado que garantia para eles. Então, a fé é isso aí. Nós ainda não vemos, mas temos um certificado através do Espírito Santo escrito dentro do nosso coração, que há uma terra prometida para nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, inteira certeza de fé. Glória a Deus. Segunda coisa. Terceira, tendo o coração purificado da má consciência. Glória a Deus. Quem faz isso? O sangue de Jesus Cristo, oferecido pelo Espírito Eterno. Aí no capítulo 9 da carta aos Hebreus, vocês veem bem isso, ó. Capítulo 9 da carta aos Hebreus, e versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará de vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sim, glória a Deus. Quem opera no nosso coração é o Espírito Santo, né? E coloca em prática a eficácia da justiça exercida pelo sangue de Jesus Cristo e que purifica o nosso coração. É o Espírito de Deus, é o sangue de Jesus Cristo que tira de dentro de nós as obras mortas, né? As obras que causam morte espiritual, né? As obras que Jesus Cristo apregou, né? Que precisa ser tirado. Jesus chamou alguém de sepulcro caiado, pintado, ou seja, por fora estava beleza, estava tudo tranquilo, mas por dentro havia a podridão. Então, o evangelho estereotipado é perigoso. O evangelho de Cristo é voltado para o interior, porque é do coração que procede os nossos pensamentos. É de dentro do interior que sai a maldade, o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira, a inveja, a hipocrisia, né? Então a caminhada do cristão tem que ser mais olhando para dentro do que olhando para fora, né? Quem consegue caminhar olhando mais para dentro de si mesmo e aplicando o que Cristo ofereceu para nós, tanto o seu sangue
e o seu espírito, ele consegue vencer essas obras mortas, tendo purificado a consciência das obras mortas, né? Porque às vezes o perdão veio, a pessoa foi perdoada dos pecados, mas a consciência, de certa forma, ainda está acusando. Por isso que deve se aplicar com fé: Senhor, tirei isso de dentro de mim, eu já fui perdoado há muito tempo, e ainda essas lembranças vêm, né? E o Espírito de Deus, irmãos, por mais que alguém não acredite, mas eu acredito que o Espírito Santo é poderoso para tirar toda dor de dentro de nós, toda obra de dentro de nós. Glória a Deus. Amém? Toda obra morta de dentro de nós. Volta para a carta aos Hebreus, no capítulo 10, né? Então, cheguemos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Glória a Deus. Reter, né, é segurar, e a gente não pode cair no engodo de reter coisas ruins e abrir mão daquilo que a Bíblia manda a gente reter. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Por vários textos da Bíblia, Jesus Cristo mandou que se praticasse a sua palavra. Depois, no Apocalipse, diz também que bem-aventurados que guardam, os que leem, os que ouvem, os que guardam esta palavra, né? Então, o crente tem que aprender a reter, a segurar, né, essa esperança dentro do coração. Glória a Deus. Eu aprendi que a fé, ela olha para trás, e a esperança, ela olha para frente. Porque sempre quando a gente fala de fé, fala olhando para trás, né? Dos heróis da fé que ficaram para trás. Mas a esperança está para frente. O que nós esperamos o que nós esperamos através da nossa confissão em Cristo Jesus é a terra prometida, a terra santa, o lugar eterno, o último repouso para o povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus. Versículo 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Glória a Deus. Considerar uns aos outros, tema atual, devido à desconsideração com os seres humanos. Não é verdade, irmãos? E aí, considerar uns aos outros, tem um objetivo, ou seja, tem dois objetivos: para estimularmos o amor e as boas obras. Glória a Deus, né? Considerar, prestar atenção um no outro, dar atenção ao outro, visitar uns aos outros nas necessidades, estar próximo, ser um ponto de apoio para aqueles que realmente é necessitado. Glória a Deus. Tudo isso para quê, irmãos? Para estimular o amor. Então veja bem que há uma semeadura dentro desse versículo aqui, né? O amor, ele deve ser cultivado. Eu jamais posso exigir de alguém algo, sendo que eu não tenho oferecido nada, né? Às vezes eu cobro visita, mas não visito ninguém, né? Às vezes eu cobro que fala baixo comigo, mas não falo baixo com ninguém, né? E nisso, eu já disse para vocês, consiste
a lei e os profetas, façais com os homens da mesma maneira que quereis que eles vos façam. Essa é a lei áurea social do reino de Deus. Façais com os homens da mesma maneira que quereis que eles vos façam. Nisso consiste a lei e os profetas. Não é verdade? Então, amor com amor se paga. Atenção com atenção se paga. Ah, mas eu dei atenção e fulano não deu atenção. Você teve atenção de 1000. Por causa de um vai deixar de cumprir o mandamento? Né? Porque tem um tanto de gente ali que é recíproco. Eu encontro mais gente boa do que gente ingrata aqui nessa terra. Então, consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. Ou seja, é uma cadeia, né? É uma cadeia. Uma coisa puxa a outra, né? Então, às vezes a gente encontra muitas pessoas reclamando, mas não estão prontas para semear esse tipo de semente. Tem que aprender a semear esse tipo de semente e vai colher o que realmente a gente necessita. E outra coisa, nós não somos ilha, vivemos em sociedade e Cristo nos ensinou a viver tanto na horizontal como também na vertical. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Versículo 25, outro mandamento dentro desse texto aí, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Irmãos, algumas Bíblias dizem e não deixemos de congregar, né? Essa diz: não deixamos a nossa congregação. Glória a Deus. A gente não pode deixar de se reunir fisicamente, né? Reunir pela internet é bom, essa é a modalidade de culto, né? Se avolumou na época aí da pandemia, irmãos. Mas veja bem, irmãos, o contato da paz do Senhor, pegar na mão, estar junto, ouvir, né? Quando nas necessidades a gente poder ajudar alguns, eu acredito que a gente só pode fazer isso se houver uma aproximação, né? Então a igreja, o lugar de se congregar é importante, né? Nós reunimos, nós falamos, né, daquilo que a gente precisa um do outro, pedimos oração. Lá na internet se faz, né? Mas é um pouco mais distante. Na igreja, eu acredito que a gente consegue ficar mais próximo um do outro. E também, irmãos, que a Bíblia manda a gente reunir. A gente não deve deixar a nossa congregação. Porque eu mesmo sou assim, quanto mais eu fico sem congregar, mais eu fico sem vontade de congregar. Quanto mais eu congrego, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu exercito a minha fé, mais eu sinto força, mais eu sinto ânimo, mais eu sinto desejo de fazer. Glória a Deus. E Paulo também falou sobre o culto lá em 1 Coríntios. Quando vocês reuniram, tem salmo, tem doutrina, tem línguas estranhas, outro tem a interpretação, né? Glória a Deus. Então, eu não sei se dá para usar isso aí pelo culto online, né? Eu não sei como é que fica isso aí, mas a Bíblia fala para a gente não deixar a nossa congregação, que nessa época já era costume. Hoje o Brasil está evangelizado, não se fala mais em evangelização. Hoje o que há necessidade dos irmãos é voltar a congregar. Se não vai para a igreja A, vá para a igreja B. Se não vai para C, tem a D. Ou seja, não há desculpa, né? Porque até então é necessário a gente estar próximo, porque os seus dons me ajudam, os meus podem te ajudar, os seus conselhos, né? Os meus conselhos a gente vai inteirando uns aos outros e crescendo
para a glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso mais que está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Capítulo 10 e versículo 26. Olha, lembrando que o versículo finaliza aí, irmãos, que o dia se aproxima, né? Não, vou ficar pela internet mesmo e tal. Será que todo dia não tem culto, tem pregador, esse negócio tem Santa Ceia, esse negócio tem batismo? Como é que fica isso aí? Né? Todo dia, só lá, acredito que não funciona não. Pode ter online, pode ter, não tem nenhum problema. Mas tem que ter o dia de vir na casa de Deus, pegar na mão do seu irmão, saudar, conversar de viva voz, pôr a mão na cabeça dele, orar e ele pôr a mão na sua cabeça, aleluia, repreender o mal no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O óleo na cabeça, ser ungido, né? Ter o dia da comunhão. Irmãos, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. De quanto maior castigo cuidares, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, né? Ou seja, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Glória a Deus. Seja, irmãos, nós não devemos pensar, porque estamos na graça, podemos fazer o que quiser com o nome de Jesus. Nós não devemos pensar, porque estamos na graça, podemos fazer o que quiser com o sangue de Jesus derramado, né? Nós não devemos pensar, porque estamos na graça, né? Podemos fazer o que quiser com o Espírito Santo, né? Porque ele cita o exemplo da lei de Moisés, né? Desfazendo dos mandamentos de Moisés, não respeitando os mandamentos de Moisés, com 2 testemunhas, o cidadão era apedrejado. Imagine só o que pode acontecer se alguém faz essas 3 coisas: pisa no Filho de Deus, considera profano o sangue de Jesus e comete ultraje, que é um dos pecados contra o Espírito Santo, o agravo ao Espírito Santo, ou seja, mas quem pisa o Filho de Deus, quem tem por profano o sangue de Jesus Cristo, quem ultraja o Espírito Santo, irmãos, eu acredito que ele já está incorporado e já personificou o diabo nele, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, irmãos, que a graça, ela tem os seus limites. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando dos últimos versículos de Hebreus, a graça é enganosa. O cidadão pode pensar que está em pé e está caído. O cidadão pode pensar que está forte e está fraco. O cidadão pode pensar que está fraco e está forte, né? Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Quando eu pensei que estava forte, estava fraco. Quando eu pensei que estava fraco, estava forte. Por quê? Porque a graça, ela é enganosa. Qual é o melhor remédio para se dar bem com o Filho de Deus, com o sangue de Cristo, com o Espírito? Aleluia. Ler a palavra de Deus e fazer o que Jesus Cristo disse: vigiai e orai, né? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual que é o remédio para vencer a carne? Está no texto acima: vigiai e orai. Glória a Deus.
esse é um remédio para a carne fraca, é a vigilância e a oração, é entrar no Santo dos Santos com ousadia. Nós voltamos lá no primeiro versículo, entrar na presença de Deus com ousadia. Senhor, você sabe que eu tenho uma carne que é o meu pior inimigo, né? Tem gente achando por aí que o pior inimigo é o diabo. Não é. O pior inimigo é a nossa carne, é o que anda cuidado em nós 24 horas por dia. É verdade? Venceu a carne, você se torna um cidadão imbatível. Venceu a língua, como disse o apóstolo Tiago. Sabe quem que é o varão poderoso? É aquele que refreia a sua língua. Glória a Deus. Se refreia a língua, refreia todo o seu corpo, diz o Tiago, diz o apóstolo Tiago. Glória a Deus. Refreia os estímulos. Mas eu não dou conta, o remédio está aí. É a vigilância, a oração, é o sangue de Cristo, é o Espírito de Deus, é os nossos membros oferecidos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí essas obras mortas, ela é mortificada de dentro do nosso coração. Glória a Deus. Sozinho ninguém dá conta. É por isso que Jesus Cristo morreu. É o sangue e o Espírito oferecido e o poder da palavra, glória a Deus, que vai purificar dos nossos membros esses estímulos que saíram perfeitos da mão do Criador, mas com a queda desregulou, veio a consciência carnal, e só assim, ou seja, agora Deus não mora mais entre nós. Deus quer morar dentro de nós, e para que Ele more dentro de nós, tem que ser lavado com o sangue de Jesus, lavado com o Espírito Santo e lavado com o poder da palavra de Deus, porque Ele não só vai passar dentro de você, Ele vai morar dentro de nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é muito bom quando nós temos esse pensamento de olhar para dentro de nós, né? Olhar para dentro de nós. É o que Jesus Cristo chamava os fariseus a fazer. Olha para dentro de vocês, né? Vocês estão coando um mosquito, engolindo um camelo, ou seja, há uma desproporcionalidade, né? Ou seja, aquilo que é valores essenciais está sendo negligenciado, né? Ou seja, aqueles valores essenciais têm sido deixados à parte, e os valores não essenciais estavam sendo cumpridos. E o que é valor essencial dentro do texto que nós estamos falando? Glória a Deus. Apresentar o nosso coração, apresentar a nossa alma, apresentar nossos membros, pelo controle, aleluia, da nossa alma, pelo controle do nosso corpo, ter autodisciplina, ser lavado com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso é liberdade. Você pode fazer tudo, você não faz porque você tem o controle, aleluia, através do sangue, através do Espírito. Você não faz porque você está sob o controle da sua vida. Jesus te deu essa liberdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? Versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Versículo 33. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição, né? Em parte vos fez espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Ou seja, o escritor está dizendo: olha, vocês já venceram lutas maiores do que essa.
né? Vocês estão desistindo por algo que é inferior àquilo que você já suportou, né? Então, não pode desistir, não pode abandonar. As desculpas, um dia, no dia de Cristo, elas vão se dissolver, não haverá desculpas no dia de Cristo, né? Ah, mas o pastor, o escândalo, não, mas teve outros que não escandalizaram. E aí, irmãos, esses dias eu vi que a gente nunca pode olhar, né, ficar olhando para o estrume do cavalo. A gente tem que olhar para o cavalo, ou seja, a forma de olhar. Se olharmos para escândalo, vamos esquecer quem já venceu as grandes lutas e batalhas e demonstrou fé, suficiente para a gente ter essas pessoas como paradigmas para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, é olhar para o bom exemplo, é olhar para aqueles que podem nos ensinar alguma coisa, né? É olhar para aqueles que já sabem fazer, que já tem conquista a vida, já pode se gabar de alguma coisa. Como diz o profeta, né? Não se gabe aquele que se cinge, ou seja, não se gabe aquele que se cinge como aquele que vitorioso se descinge, não é verdade? Ou seja, o que quer dizer isso? Aquele que está vestindo a armadura para entrar na batalha, longe dele se gabar, porque ele ainda não conhece o fogo da batalha, mas aquele que já está assim, descingindo, tirando a sua armadura, porque venceu a batalha, glória a Deus, esse já pode glorificar, exaltar e às vezes se alegrar, porque a honra é de Deus e a alegria é nossa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é para esses que estão tirando as armaduras, que já venceram as batalhas, que a gente deve olhar, né? Por isso que na carta aos Hebreus está escrito: olhai o exemplo de vossos pastores e atentai para o final da vida dos tais. Glória a Deus. Então na carta aos Hebreus fala: olha, a vida de vossos pastores, atenta para a vida deles, né? Atentai para o final da vida deles, ou seja, para aquele que já encerrou o bom combate, terminou a carreira e tem guardado a fé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, em certos pontos eu acho que para a igreja de hoje ela falta paradigma. Ou a igreja está olhando para o lugar errado, ou a igreja está olhando para exemplos errados, e depois começa a generalizar, por todo mundo dentro do mesmo pacote, né? Algo errado. Aleluia. E por vários textos da Bíblia, o apóstolo Paulo diz para os Gálatas: os nossos olhos estavam em Cristo. Quem vos fascinou? Que tão de repente troca de evangelho, né? Porém eu vos digo, mesmo que outro ano, mesmo que um anjo pregue, né? Não vá. Aleluia. O evangelho de Cristo, irmãos, o evangelho de renúncia, o evangelho de autodisciplina, o evangelho onde nós mortificamos os nossos membros, o evangelho onde nós somos lavados pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, pela palavra dele, pelo Espírito dele. Glória a Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se purificar o coração, né? Purificar a alma, purificar os sentidos, para não ficar por aí, metendo o pé na jaca, dando mau exemplo, né? Que o Senhor Deus nos ajude a vencer a nós mesmos. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então que Deus abençoe vocês. Esta é a palavra. Que o Senhor nos leve em paz para casa.